O deputado Carlos Pereira tem a palavra. Senhora Presidente, Srs. Deputados, Sr. Secretário Regional, eu prometo não falar na sua carreira política se também não falar dela. Porque o Sr. Secretário tantas vezes que fala na sua carreira política que não quer falar dela, mas já falou para aí 4 ou 5 vezes. Portanto, eu prometo não falar dela, Sr. Secretário. Sobre aquilo que interessa discutir, eu queria começar pelo seguinte. Há alguma coisa que, de facto, não se percebeu em toda esta intervenção e o esforço que o Sr. Secretário tem vindo a fazer sobre a apresentação do modelo que traz à Assembleia. Porque, na verdade, continuamos presos numa questão que é determinante. Eu disse no início da intervenção, este modelo envolve trabalhadores, envolve municípios, envolve munícipes, envolve cidadãos da Madeira, envolve Governo Regional. Mas o Sr. Secretário-Geral não conseguiu chamar para si, para a defesa deste modelo, os municípios da região. Não consegui. Por mais voltas que dê, faça o pina, o equilibrismo que quiser fazer de circo, não consegui. E essa explicação o Sr. Secretário não consigo dar. A única explicação que consigo dar foi passar uma espécie de atestado de burrice aos presidentes de Câmara que não querem participar porque não percebem nada disto. Ora, não pode ser assim, Sr. Secretário. Sr. Secretário, eu disse no início da intervenção que este tema é tão importante que era fundamental que houvesse um debate sério, transparente, livre, entre todos, para podermos encontrar a melhor solução. Porque há uma coisa que eu quero dizer. O Sr. Secretário disse há bocadinho que, basicamente, que acha que esta solução é que é uma solução séria. Ora, quero perguntar que superioridade política é essa, que acha que a única solução séria que existe para esta questão dos resíduos e das águas na região autónoma da Madeira é a sua solução e a solução do Governo Regional. Peço desculpa de dizer isto, mas há obviamente outras soluções. E porventura até poderão existir outras soluções que talvez possam motivar e entusiasmar mais os municípios e os munícipes a estarem presentes e não estão na sua solução. E isto é de facto uma falha significativa e grave mesmo na solução que está a apresentar. Porque nenhum de nós está extremamente motivado para poder discutir uma reestruturação importante e fundamental para a Madeira, porque há uma fase significativa, uma parte significativa dos municípios que não estão presentes. E estamos a falar de 70%. E porventura, se fosse hoje, eram 80%, porque os outros foram obrigados a lá estar, como todos nós sabemos, não é? E, portanto, estamos aqui perante uma falha que o Sr. Secretário não consegui esclarecer. Como também não consegui esclarecer que orientação é esta do Governo, que de um lado vocifera a favor da autonomia, de nós queremos ser, nós é que fazemos, porque nós estamos próximos das populações. Mas depois, por outro lado, quando se trata da região autónoma da Madeira, são centralizadores, porventura, mais do que o Terreiro do Paço. E, portanto, isto não faz nenhum sentido. Isto é um paradoxo que, obviamente, tem que ser esclarecido pelo Sr. Secretário, porque, porventura, o Sr. Secretário tem outra visão daquilo que deve ser a autonomia da região e a forma como se deve avançar. E, portanto, isto parece ser uma espécie de ladainha das suas promessas já para a sua candidatura. Sobre a questão da fusão. Ora, nós estamos perante uma fusão de uma dimensão significativa. Nós estamos a falar de uma empresa que passará a ter 400 milhões de euros de ativo e de 800 pessoas. Obviamente que eu reconheço os méritos do engenheiro Pimenta de França. Conheço os méritos do engenheiro Pimenta de França, como aliás também reconheci o do Zé Nalbava, que caía em desgraça. Penso que não terá sido pelas mesmas razões, obviamente. Mas conheço os méritos, reconheço os méritos, mas há aqui um trabalho profundo a fazer. Há um trabalho profundo a fazer e esse trabalho não está sequer a ser ponderado. Porque quando se olha para aquilo que é a posição dos trabalhadores relativamente a esta fusão, ela não é consensual. Não só não é consensual, como não está sequer empenhada em construir uma fusão de uma empresa desta dimensão. E estamos a falar, porventura, da segunda maior empresa regional que passará a existir a partir de agora. E, portanto, o Sr. Secretário falhou também aqui. Na questão da relação com os próprios funcionários, com os próprios trabalhadores, que vêm de ambientes de trabalho completamente diferentes, com contratos completamente diferentes e que estão, obviamente, nesta altura, num estado de ansiedade total, porque o Sr. Governo Regional e a direção da empresa não é capaz de lhes mostrar um caminho que eles possam estar conscientes e satisfeitos para poderem se empenhar nesta fusão, que é, obviamente, muito importante. Ou seja, nós estamos perante um problema de gestão que o Sr. Secretário quer abafar com um problema de solução política. Não resolve-se assim e teria que, obviamente, haver aqui outros métodos para chegarmos aqui a uma situação mais razoável. Portanto, Sr. Secretário, achamos e acho, e o Grupo Parlamentar do Partido Socialista acha, que estamos perante uma reestruturação com riscos demasiado elevados, por estas razões que acabei de dizer. Não estão os municípios empenhados, a fusão é demasiado grande, os trabalhadores não estão empenhados nessa matéria e os custos talvez sejam maiores do que aqueles que estão aqui apresentados. Sobre a viabilidade da empresa, que o Sr. Secretário falou na sua intervenção. Ora, todos nós sabemos como é que se criam projetos de viabilidade. Julgo que sabemos disso. Eu sei muito bem, Sr. Secretário. Eu sei muito bem.
Eu sei muito bem como é que se faz projetos de viabilidade. Sei. Eu deixo-me dizer, eu sei muito bem como é que se faz projetos de viabilidade. E também sei ler os projetos de viabilidade. Então, ainda bem. Então, pronto, estamos de acordo nisso, ao menos alguma coisa que tínhamos de acordo. E, portanto, este projeto de viabilidade tem, obviamente, algumas questões que merecem uma clarificação. Por exemplo, nas questões relativas aos recebimentos, aqui no estudo de viabilidade, a determinada altura, a empresa tem 71,9 milhões de euros a receber e tem apenas 69,1 a pagar. Há aqui questões que são 10 milhões de protocolos, não sei o que é que isto significa, gostaria que explicasse isto. Tem 20 e tal milhões de clientes, a questão é saber quantos destes são incobráveis, deve ser uma parte significativa, com certeza. Isto é comum hoje na vida das empresas e, com certeza, não deixa de ser na vida da empresa pública. Tem aqui um outro item na demonstração de resultados em que, em termos de outros ganhos e rendimentos, que, obviamente, garante com essa matéria a viabilidade da empresa de 7 milhões em 2014, 3 milhões em 2015 e por aí adiante. Também não sei o que é que isso significa, admito que haja uma explicação positiva para isso, e depois há um aumento de 20% das receitas das vendas e vendas e prestação de serviços, vendas de bens e prestação de serviços, 20% entre 2014 e 2018. Ou seja, todas estas questões que não estão clarificadas no estudo de viabilidade são questões dos outros e daqueles outros, etc., que exigem uma clarificação sobre o que é que estamos a conversar para podermos avaliar se esta viabilidade da empresa não passa apenas de uma batata e não de uma algo concreto e consistente para podermos estar sossegados relativamente à sua aprovação. Outra questão tem a ver com a questão da linha de raciocínio que o Governo tem seguido nesta reestruturação do setor público empresarial. É muito clara, Srs. Deputados. É muito clara. Esta não é, e eu peço ao Sr. Secretário que nos dê o benefício da dúvida na análise destas questões, porque esta não é uma questão exclusiva da Secretaria que a Vossa Excelência preside. Aliás, a Secretaria da sua colega dos Transportes, dos Portos e dos Transportes, tem situações semelhantes. Também chega aqui, também oferece a lua e o sol a toda a gente, mas depois o que nós temos é Horários do Funchal aumentaram as tarifas, significativamente. Portos da Madeira aumentaram significativamente as tarifas. Ou seja, estamos perante uma reestruturação feita com base no esforço, outra vez, da população, do consumidor, do madeirense, que infelizmente está a pagar estas asneiras cometidas pelo Governo do PSD ao longo destes anos, asneiras e irresponsabilidades. Volto a repetir, isto é chato a ouvir, amassador, outra vez a mesma coisa, lá vão eles outra vez com a dívida, mas, Sr. Secretário, infelizmente nós andamos com a dívida às costas, que os senhores colocaram às costas dos madeirenses, e nós estamos a suportá-la com suor e lágrimas, e os senhores continuam alegres e contentes a oferecer a lua e o mar, quando afinal não temos nada para oferecer aos madeirenses. Essa é que é a verdadeira questão. E, portanto, esta tem sido a linha de raciocínio, como aliás é a linha desta fusão. Esta fusão passa, efetivamente, por mais uma vez transferir custos para os cidadãos. E, Sr. Secretário, esses custos não estão apenas nas tarifas, estão também nos subsídios que estão implícitos no estudo de viabilidade, subsídios quer sejam investimentos, subsídios à exploração, e, portanto, este tipo de matérias recai naturalmente, mais uma vez, no cidadão, e, portanto, esta solução precisa de ser desmontada e, sobretudo, explicada de uma forma mais ponderada e mais séria aos madeirenses, e não da forma como o Sr. Secretário fez, como que a dizer, os senhores não sabem nada disto, este modelo é que é um modelo fantástico, e os municípios são uns anormais, não percebem nada deste assunto, se eles quiserem tudo bem, e aliás ainda teve a ousadia de dizer que para si e para o Governo Regional era melhor que não viessem, porque isto vai ficar muito grande e é uma chatice. Portanto, é melhor estar com 30%, que é melhor não ver isto, não deixa de ser curioso, porque eu ouço os municípios a dizer que querem sair, muito poucos querem entrar, ou nenhum quer entrar, e o Sr. Secretário continua, como o Alice do País das Maravilhas, aos saltinhos, a dizer que está tudo bem e tudo muito bonito. É, de facto, uma questão fantástica. Pá, eu admito que sim, e já percebi porque é que o senhor é candidato ao PSD, porque, de facto, não mudou nada. E, portanto, essa é uma questão importante. Portanto, estas questões são relevantes, e, finalmente, para dizer que, da análise que se fez dos preços, contrariamente ao que diz o Sr. Secretário, os preços e as tarifas para o consumidor vão naturalmente aumentar. É óbvio que o Sr. Secretário disse, bom, mas se não for este modelo, vai ser um desastre. Isto vai disparar, que é uma coisa insuportável, a gente não consegue apanhar. Eu não consigo perceber essa visão dos acontecimentos, porque obviamente quem lá está é o Sr. Secretário, e dizer que esta é a única solução e, portanto, não há futuro para além de mim, é no fundo dizer isto, para além de mim não há futuro, é de facto, como disse, uma superioridade política um bocadinho exagerada. Mas dizia eu que, por exemplo, teremos um aumento de 21% da água em alta entre 2013 e 2016, aumento de 21%, penso que sabe disso, mais uma vez para financiar essa fantástica opção que o Sr. Secretário apresentou.
em baixa mantém-se os preços, mas a partir de 2017 sobem. A água aumenta 10%, a recolha de resíduos aumenta 10% ao ano. Portanto, estes são os dados. De facto, aumentos. Já aconteceu com os portos, já aconteceu com os horários do Funchal, já aconteceu com as rendas sociais. Portanto, aumentos para as populações. Portanto, isto não pode ser encarado de uma forma leviana, como o Sr. Secretário veio dizer. Finalmente, voltemos à questão do resgate. Eu continuo sem perceber porque é que ficou incluído nesta proposta de contrato de concessão que o resgate só podia ser feito 10 anos depois. Imagine que há um governo do Dr. Miguel de Sousa que ganha eleições e que o Dr. Miguel de Sousa resolve dizer eu não quero isto, eu quero outra solução. O Sr. Secretário acabou de fechar essa possibilidade porque diz que só daqui a 10 anos é que o Sr. Dr. Miguel de Sousa pode resgatar esta solução. Muito obrigado.